Só olha que notícia interessante que eu li aqui agora. Ó. Saiu publicado aqui na BBC Brasil. Entre aspas. É pior que prisão. Brasileiras contam como é a vida em abrigo para menores detidos pela imigração nos Estados Unidos. Foi bastante divulgado essa última semana aí alguns casos de brasileiros que foram lá nos Estados Unidos e foram presos lá e, enfim, foram mandados de volta. Só que esse caso específico me chamou muito a atenção. Por quê? Porque deram uma ênfase, tanto nessa frase que eu falei aí, é pior que prisão. Por quê? A menina aqui, não lembro o nome dela, Rayane. A Rayane, lá de Governador Valadares. Então a Rayane, que tinha 17 anos, e o namorado, resolveram entrar nos Estados Unidos ilegalmente. Pagaram em torno de 50 mil reais por os coiotes, foram através do México, tentaram entrar pela fronteira para os Estados Unidos. E aí a patrulha de fronteira americana conseguiu prender eles lá, numa van com 12 pessoas querendo entrar ilegalmente. Aí o cara, de 29 anos, foi para um presídio lá do Texas, esperando o processo dele rolar para ele ser extraditado de volta para o Brasil. E ela, por ser menor de idade, foi mandada para um outro local lá, que é esse aqui que ele fala aqui. Um abrigo para menores infratores lá no caso. Que, segundo a reportagem, ficava a 2.000 quilômetros de distância de onde o namorado foi. E aí ela foi pra lá, e ela reclamou das condições e blá blá blá. Depois ela tava com 17. Nesse inteirinho ela completou 18. Não podia ficar presa mais lá no abrigo para menores, foi mandada para um presídio comum. E aí ela fala que era pior o abrigo de menores do que o próprio presídio onde ela ficou. E aí o processo rolou, depois ela foi extraditada, voltou pro Brasil. E aí o que é interessante? Se bota como vítima uma pessoa criminosa que quer entrar num país ilegalmente, pagando pro coiote ali no caso, para te passar para um país ilegalmente, indo contra toda a legislação do outro país, no caso dos Estados Unidos, e depois quer ainda falar que foi humilhado e etc, e reclamar. Olha os comentários aqui. Quando deixou o governador Valadares em Minas Gerais, em março desse ano, disposta a atravessar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos com o marido, a jovem Rayane, com 17 anos, sonhava em juntar dinheiro. Olha que romântico a história. Sonhava em juntar dinheiro e voltar ao Brasil 5 anos depois para construir uma vida financeiramente mais tranquila. Então ela quer fazer algo ilegal para juntar dinheiro, para depois ter uma vida tranquila no Brasil. É como se eu falasse assim, poxa, eu tô na dureza, eu vou vender droga por uns 5 anos, e aí eu vou pegar esse dinheiro e depois eu largo o mundo das drogas e eu tenho uma vida mais tranquila financeiramente. É mais ou menos isso que ela quis fazer. Eles acertaram com os coiotes o pagamento de 15 mil dólares, cerca de 50 mil reais. A pessoa tem 50 mil reais para pagar um coiote e não tem esse dinheiro para fazer algo legalmente, né? Cada, né? Ixi, pior ainda. Eles acertaram com o coiote 50 mil cada, 100 mil reais desembolsaram com o coiote aqui. Imagina aí. E olha o romantismo da reportagem. Depois de uma longa viagem, chegaram à cidade fronteiriça de Cidade Juárez, conhecida a porta de entrada de drogas e de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Foram 3 horas de caminhada e mais uma numa van, até o grupo de 12 pessoas ser descoberto pela polícia americana. O marido de Rayane foi imediatamente levado para um presídio de Texas, e depois foi deportado depois de um mês para o Brasil, isso eu já tinha falado. Ela, no entanto, foi transferida para um abrigo de menores a 2.000 quilômetros de distância dali, em Chicago. Aí, segundo ela, eu nem sabia para onde estava indo. Só me falaram dentro do avião. Nossa, disse a jovem, que não fala inglês. Detalhe. Disse a BBC Brasil. Elas relatam confisco de livros em português e comida insuficiente para todos os detentos. Dizem ainda que sofreram pressão para não falar sobre o tratamento que receberam no local. Engraçado, não falava inglês. Que pressão foi essa para não falar a respeito do que acontecia no local? Mas tudo bem. Entre aspas. Dela falando. As restrições no abrigo são muito piores do que na prisão. No abrigo, olha que terrível, hein? No abrigo, todas éramos obrigadas a fazer as atividades determinadas por eles, em horários específicos. Nossa, eu tinha horário a cumprir. Eu não podia ficar dormindo até a hora que eu quisesse. Eu não podia ficar lendo um livro que eu quisesse. Não, eu tinha que cumprir horário. Nossa!
Mesmo quando estava frio, se houvesse atividade externa de 40 minutos, como um jogo, por exemplo, tínhamos que ficar lá fora, afirma ela. Nossa, hein? Terrível mesmo. Depois, entre aspas, na prisão, já de adultos, eu podia ficar quieta no meu canto, se quisesse, e tirar um tempo para ler um livro, igual os presídios do Brasil, que não tem regra nenhuma. Ela pensou que ia ser assim lá. Nesse dos menores, né? Acabou no de maiores sendo assim. Segundo a menina, a mineira, os adolescentes do abrigo só tinham direito a 3 refeições por dia. Nossa, aqui no Brasil, às vezes quem trabalha aí só tem direito a refeição, uma refeição por dia, às vezes tem gente que não tem nem isso. Mas só tinham direito a 3 refeições por dia. Em quantidades e horários fixos. Aí de novo. E não podiam comprar nenhuma alimentação extra, como ocorria na detenção de adultos lá. No caso, ela falou, entre aspas. É uma prisão sem grades no quarto. Mal podíamos conversar. Os livros em português levados para nós pelo consulado brasileiro foram confiscados. Com certeza devia ter vários livros marxistas. Disseram que iam avaliar se era adequado para a gente. Me senti, em muitos momentos, humilhada. Foi o que ela falou. Então a pessoa se sente humilhada, ela quer entrar num país ilegalmente, por meios ilícitos, fomentando o serviço de coiotes, porque receberam 100 mil reais. E aí, quer ser bem cuidada lá? Não, é assim mesmo. É assim que funciona. Se você está arriscado a fazer alguma coisa errada, você tem que estar disposto com as consequências disso também. É igual no Brasil, se você está igual a menina lá, que perdeu o olho lá na manifestação aí a favor do Fora Temer aí, ó, manifestações organizadas pelos partidos de esquerda aí. Se ela está disposta a enfrentar a polícia, se ela está disposta a tacar pedra na polícia, tacar rojão na polícia, ela tem que aceitar a resposta à altura. Não tem jeito, ela tem que aceitar as consequências do ato dela. Então, vamos parar com esse negócio dessa vitimização aí, de querer sempre fazer a coisa errada e depois na hora das consequências querer ser tratada como vítima. Para com isso aí. Fez a cagada, praticou a conduta que quis, aceita as consequências. Praticou uma conduta ilegal, aceita as consequências que vão advir dessa conduta. Simples assim. E para de vitimização. Para de fazer com que os outros queiram ter dó de você.